Caríssimos irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre dois personagens do início do cristianismo, que teve, obviamente, esse início do cristianismo teve grandes personagens, grandes figuras maravilhosas, espíritos que encarnaram para trabalharem diretamente nesta semeadura da raiz do cristianismo. Os primeiros cristãos foram de uma coragem, de uma bravura, que quando nós estudamos esta história do cristianismo e percebemos neste estudo como eles se dedicaram à fé, como eles acreditaram em Jesus e como eles procederam as suas atitudes sem temor, totalmente destemidas perante um império, que era o Império Romano, que não queria absolutamente ouvir falar do cristianismo. Eles tinham, os romanos, os seus deuses, e para estes deuses eles dedicavam as suas orações, os seus pedidos, os seus pensamentos e os seus sacrifícios. A religião cristã, especialmente na época de Jesus, obviamente, nós tínhamos um direcionamento do cristianismo voltado para um Deus único, que os hebreus já cultuavam esse Deus único, mas os romanos não. Então, depois da morte de Jesus, o movimento cristão, ele cresceu muito. Ele não parava mais de crescer. E ele crescia exatamente nas camadas mais pobres da população daquela época. E estes personagens que levaram a doutrina do Cristo para frente, ajudaram nesta plantação, nesse estabelecimento da raiz, eram personagens que hoje, através do estudo da doutrina espírita, nós percebemos que tinham esses irmãos encarnados naquela época, tinham vindo exatamente para trabalhar esta doutrina, essas orientações de Jesus. Mas nós colocamos aqui um determinado momento, o momento em que o Cristo já fazia algum tempo que ele havia falecido, e nós temos então dois personagens que queríamos conversar rapidamente sobre esses dois personagens que foram fundamentais para o cristianismo depois da morte de Jesus. Paulo e Lucas. Paulo, ele é considerado o 13º apóstolo, não é? Por alguns, ou pela igreja, ou por muitos, ele é considerado o 13º apóstolo. Lucas era um médico grego que extremamente inteligente e também muito bem sucedido na sua profissão como médico. Ao ouvir de Paulo as histórias sobre Jesus, ele decidiu largar tudo que ele tinha na Grécia, todas as seus pacientes, enfim, toda a sua fama, tudo aquilo que ele tinha já conquistado, para seguir na estrada com Paulo. E o que é que eles faziam? Eles faziam discursos, palestras. Paulo foi o responsável, nós podemos dizer que ele foi o responsável
direto pelo estabelecimento do cristianismo e das primeiras igrejas que foram fundadas na época em que havia uma dificuldade imensa, como nós dissemos, do poderio romano ser totalmente contra o cristianismo. E ele fundou as primeiras igrejas cristãs e ia de cidade em cidade pregando a boa nova. Mas voltamos um pouquinho nesta linha do tempo para considerar que ele, Paulo, era um senador romano, Saulo. Né? Antes de ser Paulo, ter o nome de Paulo, ele era Saulo. E como senador romano, ele era contra Jesus, ele era contra o cristianismo, porque todos eles achavam, naquela época, que o cristianismo poderia significar um perigo para Roma, que dominava o mundo daquela época, ou uma boa parte dele. Então ele era um inimigo do cristianismo e totalmente dedicado ao imperador romano. E com isto, com este pensamento, ele quis demonstrar que ele estava pronto e se prontificou realmente a eliminar todos aqueles que fossem cristãos, todos aqueles que propagassem a doutrina de Jesus, o cristianismo. E os cristãos da época, eles se escondiam, eles não podiam fazer isso abertamente porque era proibido. Então, eles faziam nos campos, nas fazendas, nos lugares mais insólitos, nas cavernas, e lá eles então encontravam-se para conversarem sobre a doutrina e que rumos tomar. Era algo terrível, porque se tivesse no meio deles um delator, né, alguém que dissesse onde eles se encontravam, e isto acontecia, estas traições aconteciam, os soldados romanos, determinados a acabar com o cristianismo, eliminavam a todos, homens, mulheres, crianças, o que tivesse na frente. E Saulo estava envolvido exatamente nestas mortes. Foi ele que conduziu a primeira morte do cristianismo, o primeiro mártir do homem do cristianismo, chamado Estevão, que foi morto apedrejado. E ele, Paulo, ou Saulo naquela época, solicitou ao Sinédrio que eles dessem autorização para que ele fosse combatesse os cristãos onde ele se escondesse, onde eles estivessem. E desta maneira, ele vai então em direção a Damasco, e as portas de Damasco, quando ele entra ali em Damasco, ele vê uma luz fulgurante, cai do seu cavalo, perde a visão e é levado inconsciente ou com confusão mental para a cidade de Damasco, onde ele permanece alguns dias e é atendido por Ananias, que era cristão e que devolveu a visão a ele. E ele tinha ido a Damasco exatamente para tirar a vida de Ananias. E começa desta parte em diante a conversão de Paulo, não é? E ele então vai para o deserto, permanece lá durante um tempo e começa a sua pregação, e ele gostava cada vez mais deste trabalho e amava cada vez mais Jesus, apesar de não tê-lo conhecido. Encontra então com Lucas e eles começam uma peregrinação por toda aquela parte da Galileia e por outros países também, fundando as primeiras igrejas cristãs, como nós conversamos. Mas, num determinado momento, ele resolve voltar a Roma, porque ele tinha dentro dele
um sentimento de culpa muito grande. Ele tinha um arrependimento imenso. Ele sonhava com aquelas pessoas que ele tinha ajudado a matar, não é? Então ele volta a Roma e se dispõe a ser julgado dentro daquela ideia romana de que todos aqueles que abandonassem o pensamento romano, e ele tinha sido um senador, para juntarem-se aos cristãos, eles eram traidores. E ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte por decapitação, né? Seria decapitado. Naquela época, o nosso imperador, o nosso deles, não é? O imperador era Nero, que tinha colocado fogo em Roma. Assim conta a história, que ele havia colocado este fogo lá em Roma e metade da cidade queimou. O que tinha, as casas de madeira todas queimaram. E ele imputou então este incêndio. Nero era uma pessoa perturbada, não é? Ele tinha problemas graves psicológicos e ele imputou esse incêndio à liderança de Paulo. Ele disse que Paulo tinha incitado os cristãos a colocarem fogo em Roma, o que não era uma verdade. Paulo vai então para a cadeia de Mamertine, em Roma, Mamertine. E ali ele, nesta cadeia, que eram celas subterrâneas, as celas dessas cadeias eram subterrâneas. E vez ou outra tiravam Paulo dessa cela e o agrediam, né? O agrediam, conversavam com ele, porque que ele, enfim, tinha sido o traidor do Império Romano, e ele colocava ali os seus pensamentos cristãos e o porquê que ele tinha se tornado um cristão e porquê que ele tinha entregue a sua vida a Jesus e porquê que ele tinha voltado a Roma para cumprir com a honra dele como senador romano e também pelo arrependimento das coisas que ele tinha feito. Lucas o acompanha. Lucas e um grupo de cristãos que naquela época estavam escondidos numa casa acompanham Paulo durante esse tempo. E Lucas então tem o privilégio, diríamos assim, de conviver, de conseguir entrar nesta cadeia, nesta prisão, e ali ele começa a conversar com Paulo. E Paulo vai falando para ele aquilo que ele entendia a respeito do cristianismo e Lucas vai escrevendo. Podemos adiantar que nesta época também Lucas já tinha escrito o Evangelho que está contido na Bíblia e também temos passagens no Evangelho segundo o Espiritismo de Lucas, e ele já tinha escrito este Evangelho com a ajuda da mãe de Jesus, de Maria, que era a mãe de Jesus, que forneceu a ele muitas das informações que ele precisava. E ele, como dissemos, era um homem extremamente inteligente, que sabia se expressar e escrever muito bem, estava ali na cadeia então, copiando as ideias que Paulo estava passando para ele, colocando tudo aquilo no papel para escrever a história. Que história? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é escrito então por Lucas, está na Bíblia também, que conta a história dos apóstolos e conta a história de Paulo. Durante este tempo, Lucas tem a possibilidade de curar a filha de um alto oficial da prisão, que era, na verdade, o gerente daquela prisão, que estava à morte e que ninguém conseguia curar. Já tinham feito sacrifícios e tinham feito promessas para os deuses deles e nada de curar esta criança, e ela estava à morte. Era uma menina que estava à morte. E Lucas, num determinado momento, tinha sido também condenado a morrer com esses cristãos, e ele iria para a arena, não é? Eles abriam lá
as portas das arenas e colocavam lá um determinado número de cristãos que eram devorados pelas feras, homens, mulheres, crianças, e ele estava junto. Quando este gerente desta prisão, este alto oficial romano, e quando ele já não tinha mais de onde tirar recursos para curar a filha, manda buscar então Lucas para que ele pudesse curar esta menina, e aconteceu dele ter conseguido curá-la. Ele já conhecia a doença, não é, que havia se abatido ali sobre a menina, ele já tinha tido contato com ela na Grécia, esse tipo de doença, e conseguiu curar. Com isso ele também livrou-se de ser morto pelas feras, e ele, Lucas, pôde presenciar a morte de Paulo e estava junto de Paulo quando ele foi decapitado. Nós colocamos essa pequena história, pequena no nosso tempo que nós temos aqui para contá-la, mas grandiosa, de uma imensurável grandeza de atitudes, de uma nobreza de alma, de pessoas, de personagens que envolvem o estabelecimento do cristianismo. Nós, com as dificuldades que passamos nessa época em que o mundo atravessa, precisamos nos fortalecer com a vida desses primeiros cristãos, que era uma dedicação a Jesus, à causa cristã. Esta causa era completa. Dentro deles, eles tinham a absoluta certeza do que estavam fazendo, não titubeavam. Eles sabiam o caminho correto que eles precisavam seguir. E entendemos que nós, com todo o conforto que nós temos neste século 21, 2000 anos, mais de 2000 anos, não é, se passaram da morte do Cristo, e muitos ainda não acreditam em Jesus, muitos ainda não acreditam no cristianismo, muitos ainda não têm a força necessária para levarem à frente este trabalho quando são convocados a trabalharem. Então, nós estamos contando este pequeno trecho de uma história grandiosa, como dissemos, porque toda a história do estabelecimento do cristianismo, ela é maravilhosa, ela é fantástica, cercada de personagens que deram a vida, que deram todo o seu esforço, que foram até o fim para estabelecer o cristianismo aqui no nosso planeta. E com isto, nós queremos então lembrar a todos os irmãos que têm dificuldades com a doutrina ou com uma outra convicção religiosa, ao qual nós respeitamos todas as convicções religiosas, todas aquelas que falam de Deus, todas aquelas que satisfazem o indivíduo, são convicções religiosas que devem estar dentro de cada um para que ele possa levar à frente este que é o seu acreditar, não é, no Cristo, o seu acreditar na vida, a sua felicidade. Nós queremos, com este pequeno discorrer de um texto a respeito de Paulo e de Lucas, dar esta força especial a todos os irmãos que trabalham e que têm dificuldades, sejam elas quais forem. Nós precisamos lembrar sempre dos primeiros cristãos, aqueles que no início do cristianismo esforçaram-se para que nós chegássemos hoje aqui com todo o conforto que nós temos, com todos os livros que nós temos, com toda a disposição tecnológica que nós temos para levar o cristianismo à frente. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar a respeito de Paulo, de Lucas e do cristianismo primitivo. Muito obrigado a todos.